Vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, sempre reforço para você esse pedido, porque é super importante para que o YouTube recomende o nosso canal para novos vascaínos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva também no nosso canal, no Fanático Vascaíno. Bom, a gente tem falado muito aqui sobre quem pode chegar ao Vasco da Gama, né? Alguns nomes que fui apurar e não batem, né? Conversando com os dirigentes do Vasco da Gama, mas se vão chegar, alguns vão sair. Essa é uma lógica de mercado. Ontem no café eu falei, olha, só falta assinar o Léo Jardim, então esse vai ficar. Felipe Coutinho depende da negociação com o Aston Villa. Mas e outros? Esforça fica, Lucas Freitas fica, Luiz Gustavo fica, Jean Davi fica, quem mais? Lloyd Augusto fica. Enfim, são jogadores que hoje estão no elenco do Vasco e alguns deles têm recebido sondagens. Gente, para que eu possa deixar muito claro para você, o mercado abre, né, a janela de transferências no dia 10 de julho, porém os clubes já estão mapeando os seus reforços, já estão buscando alternativas, e esses jogadores que eu falei não são jogadores hoje do elenco titular do Vasco, do time titular do Vasco, eles pertencem ao elenco. Vão ser observados, alguns até mais de perto, pelo Fernando Diniz agora, porque o Fernando Diniz vai passar a conhecer um pouco mais esses atletas. Mas outros já estão ficando para trás, como se fosse uma fila, e aí o Vasco vai precisar abrir um pouco de espaço também na sua folha. Não adianta dizer, não, o Vasco está atrás do atacante XYZ. Pô, vai botar mais um atacante no elenco? Hoje, vamos lá, vamos anotar. Nós temos Ryan, Verratti e Nuno, o trio titular. No banco, Adson, Lloyd, Garré e tá chegando o David. 7. GB, 8. Como é que você vai trazer mais um atacante? Falei Jean Davi? 9. Alex Teixeira, 10. Como é que você vai trazer mais atacantes se você já tem 10 no elenco? 3 jogam, 7 vão para o banco. E, na verdade, não vão os 7 para o banco. Muitas das vezes vão 4, 5 deles. Né? Porque o Garré e o Alex Teixeira podem fazer uma dupla função, jogar ali onde atua, por exemplo, o Felipe Coutinho. Mas numa boa. Não tem a menor chance do Vasco trazer sem tirar. Então, desses nomes que eu falei para você, torcedor, do setor de ataque, por exemplo, Jean Davi é um jogador que o Vasco observa porque sabe que há mercado para ele, principalmente por ele jogar, ele tem sido convocado para a seleção chilena, então é um jogador que não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou ao Vasco, verdade, por enquanto não. Mas é um jogador que tem mercado, principalmente no país dele, no Chile, um Colo-Colo da vida. Ele pode jogar no futebol uruguaio, o futebol sul-americano. Talvez mais difícil pensar numa negociação na MLS, mais difícil, né? Então, mas é um jogador que tem mercado. E aí o Vasco empresta, vende, faz uma troca. Ele é uma boa moeda de troca? Depende da posição que o Vasco vai buscar. O Vasco quer um atacante lado de campo, pelo menos, um camisa 10 e um 5/8. Não está descartado uma vinda de um zagueiro também, porque o Vasco quer buscar reforços. A minha única questão, e que eu venho debatendo aqui no nosso canal, é reforço é para ser titular, para pegar a camisa e jogar. Óbvio que pode sair do time, pode não estar numa fase boa, mas ele vem com o status de. Porque eu entendo que o atual time do Vasco tem jogadores que seriam banco de reservas, né? Ficariam no banco, se tivessem outros melhores na função.
A nossa zaga é um exemplo. A parte de marcação de volante é outro exemplo. A própria armação, Felipe Coutinho não tem um substituto, por exemplo. É uma falha. O Verratti não tem um substituto. Talvez agora seja o GB. Vou continuar aqui o vídeo, mas antes eu quero lembrar você que está rolando a Copa do Mundo de Clubes. E claro, você sabe que na KTO você se diverte. É um site para maiores de 18 anos, para você se divertir. Então aposte em kto.bet.br, mande o seu palpite, mande a sua múltipla e vai lá, cara, olha, é muito bacana. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link. Se você gosta do meu trabalho, usa o meu link, abra uma conta em kto.bet.br, tem chance aí aumentada, tem ganho, rapaz, tem cada coisa boa aí, e tem grandes jogos hoje, tem Real Madrid em campo, por exemplo. Outro convite que eu quero fazer para você hoje, 6 da tarde, anota na sua agenda aí, 6 da tarde, você, torcedor vascaíno, nós vamos entrevistar Felipe Carregal. Felipe Carregal é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, há muitos assuntos para serem debatidos, recuperação judicial, reforma de São Januário, passa por uma questão jurídica muito intensa, negociação da SAF do Vasco, processo contra a 777, arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Olha, 5 temas importantíssimos, fora o desmembramento de cada um deles. Porque aqui você tem 3, 4 temas, aqui mais 5, 6, 7. Meu irmão, olha, o papo vai render. E eu conto com a sua audiência a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como você queira. Deixa eu recuar o time, já que eu comecei lá na frente, falando dos atacantes, né? E os zagueiros? Nós temos hoje à disposição a zaga titular, João Vitor e Lucas Freitas. Luiz Gustavo era titular, perdeu a posição. Maurício Lemos veio com o estado titular, mas não consegue ter sequência. Tem o Lucas Oliveira e o menino Lincoln. Então, 6 zagueiros no elenco. O Vasco já abriu mão do Capasso. Já abriu espaço nesse setor. Capasso já vazou. Esses jogadores aqui, os Lucas são observados, mas o Freitas está jogando. Então o mercado olha, assim, opa, esse cara podia vir para cá. Já houve uma sondagem, um clube turco por ele. Inclusive, representantes estiveram no estádio, vendo bem de perto o Lucas Freitas. O Vasco não vai negociar? Ué, dependendo, valor que pagou, valor que pode levar, por que não? Né? É dinheiro que entra em caixa e aí você abre o espaço para trazer um zagueiro. Não está no radar, nesse momento, trazer um zagueiro. Se tiver uma oportunidade de mercado, com certeza. Ainda em relação ao Felipe Coutinho, que eu falei um pouco antes, o contrato dele com o Aston Villa segue. Os representantes dele estão buscando o Aston Villa para ter um entendimento. E o Vasco está esperançoso. Se não for um ano, pelo menos 6 meses com o Felipe Coutinho seguindo no Vasco da Gama. É isso, galera. Vamos começar então com dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro, que é sempre importante. Os 4 brasileiros já avançaram no Mundial de Clubes. Flamengo com 2 vitórias, 1 empate, é o time que mais faturou, 153 milhões e 400 mil reais. Depois vem o Botafogo com 147 milhões e 300 mil reais. Aparece o Palmeiras na 3ª colocação entre os brasileiros, com 146 milhões e 800 mil reais. E o Fluminense é o 4º colocado entre eles, com 142 milhões e 400 mil reais. Fluminense que empatou com o Mamelodi na tarde desta quarta-feira em 0-0 e vai jogar na próxima segunda-feira na Carolina do Norte com o primeiro colocado do Grupo E, onde tem River Plate e Inter de Milão e ainda tem com chances de classificação Monterrey do México, certo? Vamos falar agora então de Vasco da Gama, porque o clube anunciou a venda do Eric Marcos, o atacante vendido ao Ludogorets, da Bulgária, que exerceu seu direito de compra. E na Copa Sul-Americana, a diretoria do Independiente Del Valle está anunciando que o jogo, no dia 15 de julho, será realizado no estádio Atahualpa, em Quito,
o estádio dele foi cedido para a Copa América de Futebol Feminino. Sobre reforços, temos aí várias especulações, formação que o Vasco tenta reduzir a pedida salarial do Thiago Mendes, algo em torno de R$1 milhão. Pode trocar o atacante Jean Davi pelo zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo, é uma possibilidade, até porque o garoto Luiz Gustavo interessa ao futebol europeu. E o atacante colombiano Carlos André Gomes, de 21 anos, do Real Salt Lake, está sendo também pretendido aí pelo Vasco da Gama. São algumas especulações, né? Não estou dizendo que está tudo confirmado, não. É o que a gente está vendo aí na imprensa. Certo? Vamos conversar então com o Luiz Muz, direto dos Estados Unidos. Ele é o brasileiro mais bem-sucedido no mercado de futebol da América e, inclusive, deixa eu agradecer o jornalista Christian Baeta, que nos ajudou a proporcionar este material. Queria que você falasse dos clubes onde você passou, Luiz Mussi. Muito bem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha carreira. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 35 anos. Cheguei aqui no começo de 1990, às vésperas do Mundial da Itália. Comecei a me envolver com futebol desde cedo. O Mundial de 94 foi aqui nos Estados Unidos. Abriu muitas portas aqui para a gente, né, que trabalhava já, que era amante do futebol desde aquela época. E a MLS, tendo começado em 96, melhorou ainda mais, deu mais possibilidades ainda de crescimento para a gente aqui. Eu já estive envolvido em várias áreas, diferentes áreas da indústria, como direitos de televisão, patrocínio, parte comercial, assim como também a parte esportiva, que é o meu foco e a minha área de atenção. Em 2005, eu fui parte de uma franquia que se chamava na época Miami FC, que não é o mesmo Miami FC que existe hoje, né? Naquela época era uma MFC que o dono era a Traffic, que virou Fort Lauderdale Strikers e foi vendido depois para o Ronaldo, aí por volta de 2012, 2013. Eu fui gerente geral daquela equipe. Em 2005 trouxemos o Romário, o Zinho, fizemos um pouquinho de barulho aí naquela época. E depois me transferi para a MLS, trabalhei 6 anos no FC Dallas, tendo me transferido depois aqui para Orlando. Já estou aqui há 6 anos também como gerente geral da equipe. Não tem uma tradução muito específica para o futebol brasileiro. Aqui é um profissional, é um cargo obviamente pago, né? Todos aqui trabalhamos exclusivamente para isso. Talvez a melhor tradução para o futebol brasileiro seria um diretor de futebol, um CEO do futebol, nesses termos. E já vi muita coisa por aqui, espero ver mais. Já vi um Mundial em 94, vamos ter outro aqui em 2026. Continuo experimentando aqui o futebol, o crescimento do futebol, como tem sido, principalmente os jovens também, que cada vez mais apoiam, cada vez mais praticam o esporte. E eu acho que a gente tem tudo aqui para, pouco a pouco, ir tomando espaço aí dos esportes mais estabelecidos. Futebol americano, basquete. Eu acho que o beisebol hoje a gente já bate diretamente, já luta diretamente aí por espaço contra eles. E seguimos aí nessa luta. Mundial de clubes aqui agora, Mundial ano que vem aqui, e pouco a pouco vamos tornando o futebol mundial parte aqui da vida do americano também. Nós temos muitos brasileiros trabalhando aí. Como é o mercado aí para os brasileiros, Muzi? Eu acho que a representação é relativamente baixa. Eu acho que não temos ainda essa exposição da MLS no Brasil a ponto de gerar muitas transferências, digamos, em termos tanto de profissionais quanto de jogadores, apesar de
temos um número aí alto de jogadores na história da Liga, brasileiros, mas eu acho que comparativamente, por exemplo, são muito mais argentinos aqui do que brasileiros nesse sentido. A gente tem um exemplo aqui no Orlando do Kaká, que foi uma figura importantíssima aqui no clube, na Liga, né, não só no clube. Hoje em dia você tem alguns jogadores brasileiros aqui, talvez os mais conhecidos sejam o Gabriel Peck, né, que veio do Vasco, que está lá no Galaxy, o Evander, que ano passado foi segundo colocado no MVP, né, seria o jogador mais valioso da Liga, ficou atrás do Messi só, está no Cincinnati hoje, esteve no Portland ano passado. A gente teve alguns jogadores aqui no Orlando, como o Júnior Urso, que segue aqui, está no Houston, Antônio Carlos, zagueiro. Hoje a gente tem um brasileiro só aqui, o Rafa Santos, que é lateral esquerdo, mas na Liga em si existem vários, porém poucos, comparativamente a argentinos, acho que até mesmo uruguaios, falando-se de América do Sul como um todo. Muitos jogadores estrangeiros na Liga em geral, e eu acho que é um mercado que está crescendo para o futebol brasileiro. Eu acho que cada vez mais vai ter essa transferência de jogadores, vai ser uma liga mais atrativa para o jogador brasileiro. Eu acho que o nível é muito bom. Para os que não conhecem, muitos falam sem conhecer, só falam, o futebol nos Estados Unidos é ruim. Não é ruim, o nível é muito bom. O Inter Miami ontem quase ganhou do Palmeiras, aquele empatezinho sofrido no fim. Eu acho que o nosso problema é que a gente não tem essa exposição no mundo, mas pouco a pouco a gente vai sendo conhecido e a Liga MLS continua crescendo muito, e para o mercado brasileiro eu acho que cada vez mais vai ser um mercado atrativo aqui nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse dos brasileiros que jogaram já no futebol norte-americano e os outros que estão por aí, né? Um dos destaques, inclusive, é o Gabriel Peck, que está jogando na Califórnia. Vamos mencionar aí alguns nomes que jogaram aqui, conhecidos. Júlio César, goleiro. Júlio Batista, que jogou aqui no Orlando. Pato, jogou aqui no Orlando também. Kleberson, Juninho, pernambucano. Vários nomes conhecidos que passaram por aqui. Sem se esquecer dos que ainda estão em atividade. Luiz Araújo, que está no Flamengo, e veio do Atlanta. O Léo Pereira, que talvez ninguém saiba desse fato, é um fato pouco conhecido, mas quando ele estava começando a carreira dele, ele veio jogar aqui no Orlando City B. Ficou aqui um tempo e voltou ao Brasil e foi muito bem sucedido no Atlético Paranaense antes de transferir para o Flamengo. São jogadores que passaram por aqui, o Denilson também, me esqueci dele, e com certeza tem alguns aí que eu estou esquecendo. Hoje em dia o Gregory também, do Botafogo, isso sem contar os que estão tendo sucesso em clubes brasileiros, mas que não são brasileiros, né? Aí o Savarino no Botafogo, o Almada no passado, que também veio daqui, só para a gente fechar aí esse A presença do Luiz Musi, queria agradecer a sua participação direto dos Estados Unidos, agradecer também ao jornalista Christian Baeta, que nos proporcionou este contato aí. Quero a sua opinião. Dá para fazer uma comparação Brasil e Estados Unidos? Esquece o dólar, esquece o real, não é para fazer por valor, mas é pela administração, como funciona. Gostou? Quero o seu comentário também sobre quanto que os brasileiros já faturaram no Mundial de Clubes e as especulações que estão acontecendo no Vasco da Gama. Certo? Peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante a sua participação. Aproveita. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que tá no mercado da bola em busca de algumas contratações. Thiago Mendes, jogador aí, volante, pediu mais de R$1,5 milhão para fechar com o Vasco. O Vasco estreou as negociações e não deve fechar esse acordo. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!